Olá, meus irmãos, a paz, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sonho de Jacó e o significado que aponta para o cumprimento da promessa feita aos patriarcas acerca de nós. Sim, você, eu e todos os que recebem o Cristo e passam, através dessa adoção, por meio do primogênito, a ser um filho e herdeiro das promessas de Deus. Vamos então às Escrituras? Em Gênesis 28, a partir do verso 1, está dito assim: E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Aqui eu quero fazer uma observação. Por muitas vezes o Senhor ordenou ao seu povo para que não se misturassem em casamentos com outros povos, idólatras e impenitentes. Nós temos que ter em mente que a união entre o casal é tornar-se uma só carne. O casamento é um testemunho de algo muito profundo que diz respeito a Cristo e à Igreja, de maneira que não existe comunhão entre o santo e o profano, entre luz e trevas. Semelhantemente, as escolhas que um servo ou uma serva do Senhor devem fazer, deve contemplar primeiramente a preservação da sua unidade com Deus. Isso para não incorrer no erro de achar que pode, de alguma forma, mudar o coração de alguém sem que esse alguém de antemão queira ser mudado. Se o seu Senhor é desprezado por alguém, você, sendo servo, acha que não será? E é claro que estamos falando a respeito daquele ou daquela que nasceu de novo em Cristo, mas considera se unir a alguém que não é nascido de novo. E então passar a viver em um julgo desigual, consciente, e correr o risco de ser contaminada pelas obras más de quem não está ligado ao Senhor. Porque está escrito que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6, verso 17. Já para aqueles que não conheciam ao Senhor e somente depois de casados, um dos dois passou a conhecer a Cristo e o recebeu em si, Paulo dá a seguinte instrução. Acompanhe comigo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 12 ao 16. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o cônjuge que veio a receber o Senhor em si e está sendo regenerado em Cristo não deve deixar aquele que ainda não é, só porque ele ainda não recebeu o Senhor e as coisas agora tendem a ficar mais difíceis entre vocês. Mas o que ele quer dizer é que através do seu testemunho, o seu cônjuge será santificado e que essa santificação se estenderá à vida de seus filhos. Não se trata de uma garantia automática de salvação para o seu cônjuge e seus filhos, mas um caminho por meio do seu testemunho que vai trazer luz àquele ou àquela que ainda está andando em trevas. Entendeu? Então vamos voltar ao caso de Jacó. Foi dito, e Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. E agora você já entendeu o porquê. Para que a contaminação não entrasse dentro da casa de Jacó, da família dele. Porque era um povo idólatra, ok? Verso 2. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Note que essa promessa de uma multidão de povos descendendo de Jacó é a mesma promessa que o Senhor fez ao seu avô Abraão, apontando que de Isaque, o filho prometido, pai de Jacó, viria esta descendência e não de Ismael. Isto está em Gênesis 21, verso 12, significando dizer que o filho da escrava, nascido da vontade da carne, não herdaria com o filho da livre, nascida da vontade do Espírito de Deus, ao que o apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas 4, versos 22 e 23. Prosseguindo em Gênesis 28, agora a partir do verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto,
e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele habitou ali na terra de Harã, antes de ir para a terra de Canaã, o lugar que o Senhor haveria de lhe mostrar. Ali foi onde o Senhor disse a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi para ali, em Harã, terra da sua parentela, que Jacó foi quando teve o sonho que mudaria sua vida e revelaria o plano de Deus através da sua descendência. Então veja, Jacó estava na terra de seus familiares e ali tomou uma pedra e a fez por travesseiro. Isso para mim faz um contraste muito claro com aquilo que o apóstolo João diz no capítulo 1, verso 11 do seu evangelho. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jacó será recebido por seus familiares. Ali ele encontrará seu tio Labão e a sua futura esposa Raquel. Mas o Cristo veio em carne para os seus, segundo a carne, e não foi recebido por eles. Há também um outro contraste em Lucas 9, verso 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor, ao contrário de Jacó, não tinha pousada certa, nem lugar certo de descanso. Sua vida foi um inteiro sacrifício. Bom, Jacó vai reclinar a sua cabeça sobre a rocha e então vai sonhar uma revelação do Senhor. Vamos ver isso? Gênesis 28, a partir do verso 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então veja, há uma escada aqui ligando a terra com o céu. Esta escada não é o Senhor que está sobre ela, como diz o texto. Esta escada representa esta aliança mediadora no Cristo, uma aliança que une a família de Deus no céu com a família de Deus na terra, como cita o apóstolo João em Efésios 3, versos 14 e 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso vai ficar mais claro um pouco mais adiante. Então Jacó está vendo a escada e o Senhor sobre esta escada, que continua a lhe dizer, Gênesis 28, verso 14 agora: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Preste atenção nesta expressão de Jacó. Ela nos liga com o que Cristo disse em João 10, verso 9, e que muito provavelmente fez alguns israelitas lembrarem dessa frase de Jacó. O Senhor disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Também em outras ocasiões, o Senhor Jesus vai fazer o mesmo ligando elementos da antiga aliança, que são sombras de realidades eternais, com a realidade desses elementos. Como, por exemplo, João 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Claramente, o Senhor aqui faz a ligação entre o maná que desceu do céu para alimentar o povo no deserto, com a realidade da sua representação, que trata dele mesmo, o Cristo que desceu do céu para dar vida a todo aquele que dele se alimenta. Portanto, o Senhor dá a Jacó uma revelação da obra redentora do seu filho Jesus, cumpridor da promessa feita a Abraão. Promessa essa que passou por seu pai Isaque e passaria também pelo próprio Jacó, uma vez que o Cristo, segundo a carne, viria da sua descendência. E você e eu, em Cristo, também fazemos parte dessa promessa, porque entramos por essa porta. Amém? Foi edificante para você? Então não deixe de comentar e compartilhar com seus irmãos. Um dia de muitas bênçãos para ti e toda a sua casa. Shalom Donai.